Só que, aí o que ele fez? Ele pegou essas empresas que hoje, né, que estavam acompanhando o mercado, ou seja, eram boas empresas, não eram nem empresas, caramba, que estavam se valorizando pra caramba, nem empresas que estavam ficando muito pra trás, eram boas empresas. Né? E depois pegou outras empresas que passaram por um período de 15 anos consecutivos batendo o mercado geral em mais de 3 vezes. Ou seja, trouxeram uma rentabilidade para os investidores, ano a ano, de 3 vezes mais do que o General Market. E aí ele pega dessas 11 mil empresas que ele seleciona lá da Bolsa de Valores, exatamente, desculpa, gente, eu acabei de falar besteira, óbvio que não pode ser 11 mil empresas, mas são milhares, tá, no estudo dele, que ele conduz aqui. Então ele pega dessas milhares de empresas aqui do mercado norte-americano, justamente aquelas que cumprem esse crivo, que passam 15 anos consecutivamente rendendo pelo menos 3 vezes mais do que o General Market. Só que sobram algumas dezenas de empresas só. Dessas milhares, só tem algumas dezenas que sobram para justamente mostrarem que são essas empresas que têm que ser estudadas. E aí o que ele faz? Ele não só pega essas empresas, que são as que tiveram os maiores retornos ao longo desses 15 anos, que pelo menos cumpriam 3 vezes mais retorno no mercado acionário do que o General Market, mas ele também pega empresas de comparação. O que são empresas de comparação? Empresas de comparação são empresas que estão no mesmo segmento, que têm um público muito parecido, que tem um modelo de negócio muito parecido e que estava viva na mesma época. Ou seja, ele não só faz um estudo de similaridades entre essas empresas que se destacaram, mas ele também faz um estudo de divergências em relação às comparações, às empresas de comparações que não alcançaram os resultados tão bons quanto as empresas de similaridade. Então, é um estudo muito confiável. Inclusive, todo o trabalho dele, toda a obra do Jim Collins, não só o Good to Great, tem também o Build to Last, tem também o How the Mighty Fall, tem também o Great by Choice. Todos esses livros, eles são considerados como estudos científicos. E eles são citados como estudos científicos. Não são livrinhos que você simplesmente vai ver uma coisa que um autor pensou, refletiu sobre a vida e escreveu. Não, ele testou, ele validou. Beleza? Então, é muito confiável. Eu queria trazer alguns insights, porque o Good to Great foi um dos livros que mais transformou a minha forma de ver negócios. E eu quero poder trazer conteúdo bom aqui, porque não só você aprende, como a consequência de a gente estar aqui junto é porque eu preciso ensinar para você. Você deve ter ouvido em algum lugar que quando a gente ensina, então a gente retém, a gente absorve. E como eu sei a importância de ter os conhecimentos bem dentro da minha pele em relação ao que eu li no Good to Great, puxa, é bom que eu vou falar aqui também. Que aí as jovens podem se tornar uma empresa melhor. Beleza? Então, existem alguns insights aqui que eu queria te trazer. Pode ser? Podemos começar então? Entenderam por que eu queria trazer o Jim Collins aqui para poder falar sobre a obra dele? E outra, uma coisa contraintuitiva, A gente pode falar que o estudo, todos os estudos que eles fazem, apesar de serem estudos científicos, é contraintuitivo pensar que, um estudo científico vai ser boa leitura. Porque se você já leu algum artigo acadêmico, é uma coisa difícil. É uma linguagem específica, não é muito... não é muito fácil, sabe? É uma coisa que te requer despender tempo e esforço mesmo para conseguir entender bem. Mas no Jim Collins não. Porque para todos os conceitos que ele dá, e sem exceção, todos os conceitos, ele dá uma história, uma alegoria. Todos os conceitos têm nomes que levam nomes, na verdade, de histórias e não do nome que ele criou para o conceito em si. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou falar disso daqui mais adiante. Ele tem no livro dele o conceito do ouriço. Esse é o nome do conceito do ouriço. Eu vou te falar daqui a pouco o que significa o conceito do ouriço, mas é uma história que envolve um ouriço e uma raposa. E através dessa história ele explica exatamente os achados que ele teve no livro. Então é muito fácil de ter uma leitura muito gostosa. Tá? Particularmente, eu ouvi o livro através da Audible, então nos momentos em que estava indo fazer exercício, passeando com o Potter, onde estava lavando louça, fazendo coisas assim do dia a dia, plugava aqui, ouvia. Para mim foi muito bom. Eu não acho que tem em português, acho que só tem em inglês, mas enfim, a leitura em si de focar e sentar no livro assim, eu não tive, mas ainda assim, cara, foi muito incrível. Então, vamos lá. O primeiro insight grande do livro
A galera tá perguntando qual que é o nome. O nome é Good to Great, né? A tradução para português é Empresas Feitas para Vencer, tá bom? Ó, Paixão por Vencer é outro livro, ô Fernando. Não é esse não, esse é do Jack Welch, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Empresas Feitas para Vencer. Jim Collins. Pronto. Tá aí. Combinado? Então, o primeiro insight que o livro dá, e que foi um dos mais valiosos, inclusive, são os líderes de nível 5. Como assim líderes de nível 5? Se a gente fala de líderes de nível 5, quer dizer então que a gente infere que devem ter níveis no nível 1, 2, 3 e 4, certo? Exatamente. Então, os líderes de nível 5, eu vou desativar os comentários para você focar aqui, porque isso é muito importante, tá? Os líderes de nível 5, eles na verdade possuem atributos que são completamente game changer para o sucesso de uma empresa. E todas essas poucas, dezenas de empresas, dentre as milhares que o Jim Collins estudou, que cumpriram o crivo de bater o general marketing 3 vezes mais durante um período de 15 anos, essas empresas, todas elas tinham líderes nível 5. Mas antes de chegar lá, vamos um por um elencar as características. Por quê? Porque provavelmente você está num desses níveis aqui. E quando você está em um desses níveis e reconhece que é aqui onde você está, e você reconhece o próximo nível, você consegue ter o conhecimento para saber como dar o próximo passo. E você subir ainda mais, para que você consiga alcançar mais pessoas, fazer um melhor trabalho e gerar mais resultado. Então, qual que é o líder de nível 1? O líder de nível 1, o Jim Collins chama do indivíduo altamente capaz. Indivíduo altamente capaz. Esse daqui é como você se refere ao líder de nível 1. Por quê? Porque ele é nada mais do que um indivíduo que tem uma alta competência técnica, que ele entrega resultado, mas ele é um indivíduo, né? Ele trabalha num contexto de si mesmo. Imagina um bom empregado que uma empresa tem. Que uma pessoa proativa, sabe, dá conta do trabalho, uma pessoa talentosa, e basicamente, sabe aquela pessoa que você pode confiar? Que você tem noção de que você entrega alguma coisa para ela, você não precisa questionar se ela fez ou não, ela vai dar conta do trabalho. A pessoa que tem disciplina, ela tem bons hábitos de trabalho, mas é uma pessoa única, assim, ela lida com as coisas que você está passando para ela. O Jim Collins chama isso de nível 1, um indivíduo que trabalha num contexto só, né? E ele é altamente capaz porque possui bons hábitos, né? Esse é o indivíduo de nível 1. O indivíduo de nível 2, o Jim Collins chama de membro contribuinte do time. Então, de novo, nível 1, indivíduo altamente capaz. Nível 2, membro contribuinte do time. Qual que é a diferença? Pelo próprio nome, você já consegue entender a diferença de um indivíduo para um time. Então, um indivíduo é só ele. Um time é uma pessoa que tem condição de contribuir para o alcance dos objetivos em grupo. Então, é uma pessoa que sabe trabalhar com comunicação. Uma pessoa que sabe trabalhar com dinâmicas interpessoais. Que sabe entender como o outro está se sentindo para que, trabalhando junto com aquele time consiga otimizar os seus resultados. Então, é uma pessoa que trabalha dentro de um time de forma eficiente. Os hábitos específicos das pessoas são que eles contribuem para os objetivos em alcance de todo o grupo, né? E eles trabalham de forma eficiente em time. Isso é basicamente as competências que enquadram um líder de nível 2. Beleza? O líder de nível 3. Esse é o gestor competente. Então, vamos de novo aqui. O de nível 1 é o indivíduo altamente capaz. Tá? Uma única pessoa que é extremamente talentosa, dedicada, disciplinada, que dá conta do trabalho. Ok. O líder de nível 2 é o membro contribuinte do time, que é a pessoa que é capaz de trabalhar no contexto de grupo e entregar melhores resultados, porque sabe lidar com as dinâmicas de pessoas contra pessoas. E o nível 3 é o gestor competente. O que o gestor competente tem de diferença em relação aos níveis 1 e 2? É que o gestor competente, ele não só sabe trabalhar no contexto de time, mas ele também sabe gerir o time, gerenciar o time. Ele sabe justamente como organizar as pessoas para extrair o melhor delas e poder fazer com que elas deem o melhor de si. Porque o líder de nível 3, o gestor competente, ele está gerenciando pessoas que provavelmente são pessoas de nível 1 e 2. Tá fazendo sentido? Até aí, gente? Deixa eu ver. Até antes da gente chegar pro próximo nível, para não ficar muita coisa jogada para você.
Pegou a diferença entre o nível 1, nível 2 e o nível 3? Tá fazendo sentido isso daqui pra você? Quero que você me diga aqui que se sabe, tá claro ou se não tá claro. Isso aqui é de uva. Então, o gestor competente, ele não é uma pessoa só que sabe entregar bem ou que sabe obedecer a um líder. Ele é uma pessoa que sabe organizar as outras pessoas, que consegue ter noção da estrutura, das dinâmicas, do trabalho do todo de um time, para ter noção se eles vão conseguir alcançar os resultados que querem. Então é uma pessoa que sabe gerir outras pessoas para alcançar isso. Ele basicamente organiza o time em direção a um objetivo comum. Combinado? E também, né, gere recursos para que o time consiga alcançar esse resultado comum. Então, beleza. Ó, Silva Gomes falou que o nível 1 e o nível 3 entendeu bem. Né? Beleza, o nível 2 você não entendeu não, cara? O nível 2 é o membro contribuinte do time. É uma pessoa que sabe trabalhar muito bem no contexto de time. Ela não é um gestor propriamente dito, porque ele não está gerindo, mas está trabalhando em time ali e está trabalhando bem com as outras pessoas. Basicamente isso. Tá bom? O líder de nível 4, vou tirar de novo os comentários aqui para a gente focar absolutamente. O líder de nível 4, esse é o líder eficaz. Esse daqui é um cara extremamente competente. Por quê? Qual que é a diferença do líder eficaz para o gestor competente? Porque o líder eficaz, nas palavras do Jim Collins, ele catalisa comprometimento de equipe e tem uma clara visão de onde a equipe está indo. Então, enquanto o líder de nível 3 simplesmente tem noção de boas práticas de liderança, de gestão, para que a equipe consiga alcançar bons resultados, o líder de nível 4 ele enxerga adiante, ele enxerga mais longe. Ele consegue ver o que depois está do trabalho. Ele consegue ter uma noção clara do que todo mundo está fazendo. E por isso, esse é um líder que estimula. Ele é um líder que consegue cativar as outras pessoas e fazer com que todo mundo ande no mesmo barco em prol dessa visão. Pensa alguém que tem um baita de um carisma que você conhece, sabe? Tipo, alguém que quando se fala contigo, você consegue sentir na tua alma exatamente o que aquela pessoa quer alcançar. Essas pessoas que são líderes nível 4, porque elas justamente conseguem te dar não só a gestão estratégica como uma pessoa de nível 3, mas consegue também te estimular pela visão e querer manter você dentro do negócio pelo que vocês vão alcançar. É uma pessoa que é tão apaixonada por aquilo que ela consegue te estimular pelo próximo passo, né? Pelo que vem depois disso daqui. Então, é um gestor que tem tanta competência e que consegue estimular tanto o time que as pessoas que são geridas por líderes de nível 4, eles alcançam resultados de alta performance. Ou seja, um líder de nível 4, ele tende a ser o líder que vai extrair os maiores resultados daquela organização que está sob sua competência. Mais do que os gestores competentes, que são os de nível 3. Porque os gestores de nível 3, eles são bons gestores, eles conseguem gerir bem as pessoas, eles conseguem gerar resultados. Mas eles faltam um componente crucial, que é a incapacidade de conseguir trazer todo mundo para o mesmo barco em prol da visão. Não é simplesmente um objetivo de bater uma meta. É algo que vai além. Por que você vai bater uma meta? Por que a gente está fazendo isso que a gente faz? E o que vai acontecer depois que a gente bater isso, sabe? Qual é o impacto que a gente vai causar? Então, um líder de nível 4, ele tem muita noção não só de onde ele quer chegar, mas do porquê ele quer chegar lá. Esse porquê é o que motiva ele e o que passa para as outras pessoas. Esse é um líder de nível 4. Esse eu ouvi isso e falei, caramba, Brenão, poxa, para mim, o líder de nível 4 já é um líder que é um cara espetacular. Qual que é o líder de nível 5? Qual que é a diferença? O que tem além disso? Como é que pode ter alguma coisa além? Pois é, existe, na verdade, duas principais características, né, de um líder de nível 5. Um líder de nível 5 é o que muda o jogo. Porque é um nível que, caso você consiga alcançar, você não só vai conseguir mudar os resultados da sua organização, como você provavelmente vai conseguir, né, mudar os resultados do mundo. Porque as empresas, da gestão que o Jim Collins percebeu,
que conseguiram bater em mais de 3 vezes o General Market durante um período de 15 anos, todas elas tinham líderes com essas características que eu vou te falar agora. O que diferia um líder de nível 5 para um líder de nível 4? Num líder de nível 4, você encontrava várias pessoas super excêntricas. Sabe? Líderes carismáticos, com fácil comunicação, pessoas que, sabe, estavam com... que eram engraçadas e tudo, e eram extremamente competentes. Essas eram as pessoas, sabe, que o Jim Collins caracterizou como nível 4, mas o que ele percebeu em comum é que os líderes de nível 5, eles não eram carismáticos. Eles não eram super excêntricos. Os líderes de nível 5 eram tímidos, mas extremamente humildes. Eram pessoas fechadas. Eram pessoas que tinham, talvez, até dificuldade de se relacionar com outras pessoas num grau direto. Mas eles eram humildes. Inclusive, o Jim Collins entrevistou vários dos líderes das empresas de comparação. Aquelas que não conseguiram alcançar os resultados das empresas que foram estudadas, mas que são empresas que nasceram no mesmo contexto, que tinham o mesmo público, que tinham um modelo de negócio muito parecido. Ele percebeu que as empresas de comparação acabavam ali no nível 4, o líder. E nas entrevistas de cada um dos líderes, né, o líder de nível 4, ele falava mais vezes eu do que nós. O líder de nível 5 é aquele que, quando a empresa é questionada, nossa, líder, por exemplo, o CEO da empresa, se você chegou onde você chegou, CEO, como é que você conseguiu fazer isso com a sua empresa? Sabe o que o líder de nível 5 fala? Ele fala assim, putz, eu fui abençoado com um time tão talentoso e a gente teve muita sorte de poder pegar um vento tão a favor aqui da nossa maré. Agora, se ele é perguntado em relação ao que deu de errado, ele fala, eu tomei uma decisão que levou a equipe a ter esse resultado não esperado. Isso foi culpa minha. E por isso eu assumo 100% de responsabilidade. O líder de nível 5 é uma pessoa humilde, sem senso egoísta para trazer os resultados para si próprio e vangloriar a si mesmo. Ele reconhece que, na verdade, a única coisa que ele tem que se vangloriar é do time que ele geriu. E é por isso, quando acontecem resultados bons, ele simplesmente valoriza o time e fala que para ele foi sorte. Enquanto, quando acontecem resultados ruins, ele assume total responsabilidade, isenta o time da culpa e diz que foi culpa dele. É um senso de nível, é um senso de humildade, sabe, de sensatez. É um senso de pensar como as coisas que mais importam são aquelas que as outras pessoas fazem, porque, por via de palavra, um gestor é aquele que é capaz de delegar o máximo, de criar uma máquina, de criar uma estrutura cujo output vai ser o output do gestor. Mas é lógico, né? Com um gestor que é capaz de envolver, de trazer todo mundo junto para uma visão. Certo? Mas tem mais algumas coisas também. Um líder de nível 5, ele é absolutamente incompetente para conseguir criar uma sucessão de nível 5. Porque o Jim Collins percebeu que num período de 15 anos, né, uma empresa passa por algumas lideranças. E se você estuda menos tempo do que isso, pode ser que você consiga analisar uma empresa de altíssimos resultados, só que um líder de nível 4. O líder de nível 4, ele vai fazer o seguinte, né, ele vai tender a colocar alguém de sua sucessão que não seja tão competente quanto ele. Porque qual é o melhor atestado de um líder para que a empresa fique quebrada depois que o líder sai dela? O líder de nível 4 vai achar que isso é o bom de acontecer, porque ele vai olhar e vai falar, fui eu que fiz. É lógico, eu estava na empresa, ela estava indo bem pra caramba, depois eu saio e acontece isso. Um líder de nível 5 não. Um líder de nível 5, ele escolhe muito bem o seu sucessor, para garantir que ele também vai colocar um líder de nível 5 ali. Só que tem outra coisa também, que cria um diferencial absoluto em relação aos líderes de nível 5 e aos líderes de nível 4. O líder de nível 5, ele tem uma extrema força de vontade e capacidade de identificar os brutos fatos da realidade para tomar medidas contra-intuitivas de senso comum.
Como assim? Vou dar um exemplo para você. A Kimberly-Clark é uma empresa que produzia papéis. Tá? É uma fábrica de papéis. E eles tinham um modelo de negócios específico que foi o motivo pelo qual eles começaram a produzir papéis. Só que chegou no momento onde as margens da fabricação e venda desses papéis começou a diminuir tanto que o CEO percebeu que por mais que eles tinham boa parte do market share desse mercado, da participação de mercado, né, que o negócio não era muito rentável. E que os recursos alocados nessas fábricas poderiam ser redirecionados para outros negócios, que teriam outras margens. Mas todo mundo diria que caso esse cara quisesse vender todas as fábricas, que foram o motivo pelo qual ele começou a Kimberly-Clark, que ele era doido. Que o cara, porque como assim você vai amputar o seu primeiro negócio, aquele que mais deu certo, porque o mercado está se tornando muito competitivo e você está corroendo suas margens? E foi exatamente isso que aconteceu. Ele vendeu as fábricas. Ele vendeu contra todo o senso comum, com várias notícias de jornal, falando, o CEO da Kimberly-Clark went nuts, ficou doido. Começou a vender o principal fonte de renda de negócio, porque ele percebeu a importância de criar um negócio grandioso e de focar naquilo que ele tinha certeza que ele podia ser o melhor. Porque quando a gente fala de papel é commodity. Papel não tem como se diferenciar muito de papel. Ah não, Breno, mas tem umas empresas que fazem um papel italiano, que tem uma firula. Cara, isso é papel ainda. Outras empresas podem fazer também. Então, o líder de nível 5, ele é capaz de reconhecer a direção que a empresa precisa seguir com base em dados, com base em fatos brutos da realidade, inclusive com a sua força de vontade e disciplina, tomar atitudes para amputar membros defeituosos e manter só aquilo que ele acredita que vai dar certo. Qual é a única coisa que você pode ser o melhor do mundo em fazer? Isso é o que os líderes de nível 5 fazem. Eles sabem de uma única coisa que a empresa pode fazer muito bem. Vou dar um exemplo. Algum de vocês conhece a Walgreens? A Walgreens. Quem já foi nos Estados Unidos aqui? Alguém já foi nos Estados Unidos? Se você já foi nos Estados Unidos, você andou na rua, você deve ter passado em alguma esquina e visto a Walgreens, tá? A Walgreens é uma empresa hoje que é comumente conhecida como uma farmácia, uma rede de farmácias. Mas a Walgreens começou como um negócio de restaurante. A Walgreens tinha centenas de restaurantes nos Estados Unidos. Só que, sob a gestão de um líder nível 5, o líder reconheceu que os negócios de restaurante não eram o que a Walgreens poderia ser melhor em fazer. Que, na verdade, o que a Walgreens poderia ser melhor em fazer é implementar um modelo altamente escalável de alto volume de fluxo de caixa de farmácias. Então, aqui você tem um negócio repleto de uma rede gigante de restaurantes que, de repente, fala, a gente vai vender todos os restaurantes. Centenas de unidades de restaurantes nos Estados Unidos. E aí, o que você pode ser o melhor do mundo em fazer? É isso que os líderes de nível 5 se perguntam. Amputou um membro que fez com que a Walgreens chegasse nos resultados onde elas tinham trazido a empresa até ali, até aquele momento de grande, não de grandiosidade, mas em que as empresas eram boas acompanhando ali o mercado, né, indo bem. E passou a focar única e exclusivamente em fazer uma coisa muito bem. Os líderes de nível 5 reconhecem que quando você tem vários projetos acontecendo, várias iniciativas, quando você tem várias coisas, você não tem foco. E por definição da palavra, quando você não tem foco, você deixa de conseguir focar em uma única coisa na qual você pode ser a melhor. Se tem uma coisa que você pode fazer muito bem na sua empresa, e que aquele pode ser o core business, aquilo que você vai conseguir, alocando a maior quantidade de recursos, ter os resultados que dificilmente outro negócio vai conseguir ter, por que você perderia o seu tempo focando em outras iniciativas? O único propósito de começar outras iniciativas é se elas alimentam esse core. What can you be the best at? É isso que Jim Collins fala. What can you be the best at? O que você pode ser o melhor do mundo em fazer? Então, os líderes de nível 5, vou fazer um resumo aqui, das principais características dele. Eles são principalmente pessoas quietas, até tímidas, sabe? Mas extremamente humildes.
pessoas que não são excêntricas, carismáticas, pessoas que não falam eu, porque são pessoas que quando têm altos resultados, elas parabenizam o time, falam que foi sorte, que tudo estava a favor deles. E que bom que ele tem um time tão qualificado e tão engajado para fazer o negócio acontecer. Só que quando alguma coisa der errado, ele muda a postura e bota a bola no peito e fala: a culpa foi minha. Fui eu que tomei essa iniciativa errada aqui. Então, essa daqui é a coisa... o Jim Collins explica como a alegoria da janela e do espelho. Isso aqui é uma das coisas que ele faz para mostrar o como lúdico é a leitura desse livro. Tá? Como é que é a alegoria da janela e do espelho? É que um líder de nível 5, ele olha pela janela justamente para falar coisas boas sobre os outros, não para si mesmo. E ele olha para o espelho para colocar culpa em si mesmo. Um líder de nível 4 faz o contrário. Um líder de nível 4, ele olha pela janela para falar bem para os outros de si mesmo, botando como a sua responsabilidade os resultados grandiosos que a empresa teve. E ele olha para o espelho para dar desculpas sobre os resultados não alcançados. Então, um líder de nível 5 culpa a si mesmo. Fala: foi culpa absolutamente minha isso daqui que aconteceu. Um líder de nível 4 fala: ah, mas foi a economia, foi o governo, isso daqui foi a competição, foram as circunstâncias, nunca ele. A alegoria da janela e do espelho. Um líder de nível 5 olha pela janela para falar bem das pessoas que foram capazes de gerar esses resultados e olha para o espelho para falar mal de si mesmo, para botar culpa em si quando os resultados não vão tão bem. E um líder de nível 4, ele olha pela janela para falar bem de si mesmo, atribuindo a si mesmo os resultados bons da sua empresa, e olha para o espelho para dar desculpas quando os resultados não foram alcançados. Tá bom? Beleza, esse daqui é o primeiro grande conceito do livro, tá? Do nível 1 até o nível 5. Alguém não entendeu? Alguém teve alguma dúvida em relação aqui ao nível 1 ao nível 5? Acho que perguntaram: você precisa para você ser o nível 5, você precisa passar por todos os níveis? O Jim Collins, ele responde essa pergunta, né? E ele diz que não necessariamente. Você pode já ter características de um líder nível 5 logo de cara. Mas você deve ser uma pessoa absolutamente humilde, ou seja, sem senso egóico de merecimento. Você tem que ser uma pessoa que quer valorizar os outros e que não se importa, você tem o melhor da organização para si. Eu vou dar um exemplo prático aqui de uma história que o Jim Collins conta sobre... tinha um líder de nível 5, tá? O CEO da Gillette, ele assumiu a gestão da empresa no momento onde a empresa estava capengando. Ninguém acreditava mais na empresa, mas colocaram sob a gestão da empresa essa liderança, que acabou sendo uma liderança de nível 5. O que aconteceu na Gillette? O cara chamava de Mockler, tá? O cara da Gillette, ele fez uma boa gestão, conseguiu levar a empresa a ter bons resultados, e ele recebeu uma proposta de vender a Gillette, do qual ele era acionista também, com um prêmio de 40% sobre o valor das ações negociadas no mercado. Peraí, como assim? Olha o que aconteceu. Vamos dizer que no mercado a empresa estava valendo 100 milhões de dólares, tá? Isso era o que a empresa no mercado negociava. Então, se a Bolsa de Valores, o mercado de capitais precificava a empresa, essa é uma empresa de 100 milhões de dólares. Só que o CEO da Gillette recebeu uma oferta para vender a Gillette para a iniciativa privada por 140 milhões de dólares. Eu não sei se foram exatamente esses valores, eu só estou colocando em perspectiva a proporção. Foi um prêmio de 40%. Beleza? Prêmio de 40% é isso, por um valor 40% maior do que ele conseguiria caso tivesse vendido as ações dele no mercado da Bolsa de Valores, de capitais direto. Cara, ele conseguiu receber essa proposta digna da gestão dele. Só que ele não aceitou. Mesmo que ele fosse receber milhões de dólares com esse deal, ele não aceitou. Por quê? Porque ele tinha a crença bruta de encarar os fatos que se ele continuasse fazendo essa única coisa, o único core que ele tinha, de vender aqueles razors que a gente conhece da Gillette, ele seria grandioso. E ele disse não. E ele foi rechaçado. Toda a mídia falou:
Isso é um absurdo. É um absurdo para todos os acionistas. Como assim a empresa está sendo negociada por um preço de 100 milhões e a empresa está sendo vendida por 140 milhões? Ele disse não. Ele vai ficar rico, vai ficar milionário se ele fizer isso. Ele não quer. Não. Sabe por quê? Porque o líder de nível 5 nunca pensa em si mesmo. Ele pensa no bem da instituição. Toda decisão que ele toma é enviesada com base no que vai fazer melhor para a empresa versus o que vai ser melhor para si mesmo. Um líder de nível 4, como o Jim Collins elenca vários ao longo da leitura aqui, é um líder que depois que sai da empresa, ele não quer abrir mão do seu prolabore. Ele não quer abrir mão do seu salário, dos seus benefícios ou do jato particular que um CEO tinha. Não. Ele quer continuar com as regalias dele. Um líder de nível 5 jamais faria isso. Um líder de nível 5 tem a humildade para reconhecer que depois que ele sai do negócio, ele precisa deixar o negócio nas melhores mãos possíveis e só usar o dinheiro do negócio para aquilo que realmente importa. What are you the best at? O que você pode ser o melhor do mundo em fazer? O dinheiro da iniciativa deve ser usado para isso. Então, essas aqui são algumas coisas que caracterizam os líderes de nível 5. Vou fazer um breve resumo. Eles tendem a ser não muito carismáticos. São pessoas até meio tímidas de conversar. Eles sempre elogiam os outros. Nunca são arrogantes. São pessoas extremamente humildes. Que quando alguma coisa der certo, botam a responsabilidade no time maravilhoso que eles têm. Extremamente qualificado. Quando algo dá de errado, bota a bola no peito, assume a culpa e fala: fui eu. Fui eu que fiz isso daqui dar errado. Eles nunca são arrogantes. Eles têm disciplina e força de vontade para tomar iniciativas com base em dados, com base em brutos fatos da realidade, ao invés de senso comum. Eles não são apegados ao que fizeram no passado. Eles estão dispostos a amputar membros defeituosos em prol do bem da organização para que ele possa usar esses novos recursos dessa venda para no what are you the best at? Para o que você é melhor em fazer. O que caracteriza uma pessoa arrogante e humilde? Ô, Digeli, uma pessoa arrogante é aquela que quer atribuir a si mesmo os resultados do que conquistou. Então, você vê, nas pesquisas dos líderes de nível 4 versus nível 5, o Jim Collins mostra que, quando perguntados do porquê que a organização deles ter sido bem-sucedida, os líderes de nível 4 citavam 4 vezes mais a palavra eu do que a palavra nós. E o contrário acontecia com os líderes de nível 5. Eles citavam muito mais a palavra nós do que a palavra eu. Inclusive, quando você pergunta para os líderes de nível 5, mas fala, o que você fez? Eles ficam meio tímidos, sabe? Tipo, eles realmente não acreditam que o mérito foi 100% deles. Então, não é uma coisa que você vai fingir fazer. É lógico, existe o fake until you make it, né? Você quer se tornar um líder de nível 5, mas você se vê como uma pessoa arrogante, você pelo menos precisa agir como líder de nível 5. E aí, naturalmente, isso vai mudando os seus pensamentos ao longo do tempo para que você viva na pele de um líder de nível 5 de fato. E deixe de fingir. Fez sentido? Então as pessoas... um último ponto aqui sobre os líderes de nível 5. Eles tendem a ser confundidos como pessoas fracas. Sabe? Inclusive, teve uma empresa, que se não me engano, acho que foi a Procter & Gamble, dos Estados Unidos, que também tinha um líder de nível 5. E... quando ele foi entrar para o nível de CEO, né, quando ele chegou no CEO, o cara que colocou ele antes, ele falou assim: olha só, você não está capacitado, você não é qualificado para assumir o CEO, só que a gente não tem ninguém melhor do que você para isso. Ele não valorizou o cara, ele só falou que ele não tinha ninguém, assim, que ele era o menos pior da parada, tá ligado? E aí ele contando essa história, o líder, ele fala: olha, eu acho que desde que eu fui CEO, eu nunca parei de aprender. Eu nunca parei de tentar ser qualificado. Ele assumiu com a sua humildade que sempre existiam mais coisas que ele poderia aprender para que ele pudesse capacitar o seu time. E pudesse fomentar o melhor resultado de cada uma das pessoas que estavam dentro da sua empresa para que a organização alcançasse grandiosidade. Então eles são comumente confundidos com pessoas fracas, pessoas tímidas. Pessoas que se olham e falam: esse cara não tem condição de gerir uma organização. Não. Não confunda a aparência com a racionalidade e com a bruta força de vontade. É isso que caracteriza os líderes de nível 5. Então, um breve resumo. Líderes de nível 1
São os indivíduos altamente capazes, né? Que são pessoas, né, individualmente talentosas, conhecedoras, têm bons hábitos de trabalho, são pessoas disciplinadas. O líder de nível 2 é o membro contribuinte do time, ou seja, uma pessoa que sabe trabalhar bem com o time, lida bem com as outras pessoas, né? Trabalha de forma eficiente em um contexto de grupo. O líder de nível 3 é o gestor competente, ou seja, uma pessoa que consegue administrar uma área de pessoas e extrair bons resultados dessa área. O líder de nível 4 é o líder eficaz, é aquele que lidera pelo estímulo, é que lidera pela visão, é aquele que lidera justamente para trazer todo mundo para o mesmo barco e mostrar o porquê eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo. Vai além simplesmente de alcançar uma meta, vai muito mais. É o impacto. Qual que é o impacto que a gente está fazendo com isso daqui? Por que a gente está indo atrás do que a gente está? E por fim tem os líderes de nível 5, que são pessoas extremamente humildes, absolutamente disciplinadas, têm uma incrível força de vontade, são comumente confundidos com pessoas fracas. São pessoas nada arrogantes, sempre valorizam os outros e sempre culpam a si mesmos. Valorizam os outros em período de sucesso, culpam a si mesmos em período de fracasso. Os líderes de nível 5, gente, eles têm as capacidades de cada um dos níveis anteriores, tá? Você não necessariamente precisa passar por cada um dos níveis para você chegar no nível 5, mas obrigatoriamente para você ser o nível 5, você tem que ser uma pessoa extremamente humilde. Sim, você tem que ser uma pessoa zero arrogante, mas você também tem que ser uma pessoa visionária. Você também tem que ter altas habilidades de gestão para conseguir extrair resultados. Você também tem que ser uma pessoa que é boa em trabalhar em time e você também tem que ser um indivíduo altamente capaz. Então, você, como líder de nível 5, não só precisa ter essas características do nível 5, como você também, obrigatoriamente, precisa ter todas as outras características que fazem com que, juntas, você consiga alcançar bons resultados, né? E mover a sua organização para a grandiosidade. Gente, isso daqui foi nada mais do que o primeiro princípio do livro Good to Great, do Jim Collins, tá? E eu estou fazendo uma baita venda aqui do Jim Collins, porque realmente é um cara que me ensinou muito e ele pauta basicamente a direção e a forma como eu, olhando para jovens, para a minha empresa, né, e para as outras iniciativas que tem ali dentro, e como que a gente consegue lidar para isso com o futuro. E como eu justamente prezo pelo maior sucesso da minha empresa e do impacto que isso vai fazer no mundo, acho que nada melhor do que poder internalizar os conceitos desse cara através de um comprometimento aqui contigo. Então, todos os dias que a gente tiver aqui nessa live, eu vou falar sobre os principais conceitos de obras, né? Aqui no caso eu estou falando sobre Good to Great, esse foi só o primeiro deles, do conceito de um livro incrível, que no audiobook, se eu não me engano, tinha 14 horas, tá? Eu te expliquei só o primeiro conceito, que é de nível 1 a 5. E agora eu queria pedir uma coisa. Se você acha que teve algum insight aqui, porque a gente vai entrar bem a fundo, tá? Em relação a esses principais insights. E, bem ou mal, acaba sendo um spoiler do livro, mas às vezes pode ser um spoiler que, como não é uma história de fato, que tem começo, meio e fim, suspense, com plot twist, trama, mas é um livro de negócios, então pode ser que faça sentido você ouvir esses insights aqui. E aí depois você vai lá, você pega o livro, você lê por si só e você fixa mais ainda esses mesmos insights, porque você vai ter ouvido de mim, beleza? Então, eu queria perguntar, você está comprometido a participar dos próximos dias também? Hoje é dia 2 de 15, tá? A gente falou 5 e 15, vamos 15 dias. Eu quero poder ver se, sabe, eu posso contar contigo para isso. Tudo bem, gente? A gente pode contar para estar junto aqui os próximos dias? Se sim, deixa eu te pedir uma coisa. Sim? Então, beleza. Pô, Lucas Werner falou claro, Vale falou com certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Pô, vamos printar isso daqui, compartilhar lá para chamar mais gente. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que, pô, cara, às vezes estão querendo trabalhar, estão querendo gerar resultados, estão precisando desses insights aqui. E que justamente estão acordando cedo porque sabem da importância de adquirir conhecimento. Eu estou querendo trazer esse conhecimento aqui com base nos maiores autores que mais trouxe ensinamentos para mim, né, e que mais pautou a forma como eu estava fazendo a gestão da minha empresa, da Jovens de Negócio. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Quem puder, tira um print agora, só marca lá Breno Perrucci no Instagram, para que a gente consiga trazer mais gente aqui. E falar, pô, vai lá na live de 5 e 15, vai lá e tal, pra gente poder trazer mais gente e poder fazer mais daqui, tá? A ideia nesses 15 dias, você pode ficar descansado, assim, não é te vender nada, não é pra falar sobre coisas que, pô, né, eu vou fazer, é simplesmente único por conteúdo, é só isso, mano. Eu quero ter um comprometimento com você e comigo mesmo para manter a disciplina ao longo do tempo, porque eu quero também me tornar um líder nível 5, beleza? Eu quero ser essa pessoa aqui. É a única forma de conseguir fazer isso, né? Trabalhando nessas características que fazem os líderes de nível 5 serem quem eles são.
Então, teve uma galera que perguntou, Breno, você é qual líder de nível 5? Cara, eu acho que eu estaria no nível 3, particularmente, né? Dado toda a diferença aqui. Eu acho que eu estaria no nível 3 de liderança ainda. Então, tem muito ainda que preciso aprender. Muito ainda sobre humildade, muito ainda sobre, né, valorizar as outras pessoas. Demais, tá bom? Falando de empreendedorismo, falou, sorri, ó, tá aqui, sorrisão, você quiser tirar um print, então tá aqui dado, beleza? Então, foi um prazer enorme, gente, ó, beijo pra vocês. Eu vou encerrar a live, acho que com 45 minutos, porque acho que se eu fosse começar a falar dos outros conceitos, eu levei 45 minutos nesse, sabe? Então, provavelmente eu levaria mais 45 minutos pro outro. Então, amanhã a gente continua, beleza? Então, marca lá no Instagram, você tá no meu Instagram, obviamente, você sabe qual é. E é isso, a gente se vê amanhã, então. Beijo enorme pra você e, aproveita pra caramba o teu dia, cara. Valeu!